Você já se perguntou como uma ordem de monges guerreiros se tornou uma das forças mais poderosas e temidas da Idade Média? Quem foram realmente os Cavaleiros Templários e por que eles surgiram em um período tão turbulento da história? E o mais importante, o que levou esses homens a trocar a vida pacífica do monastério pelas batalhas sangrentas da Terra Santa? Neste vídeo, vamos explorar essas questões enquanto você é transportado para o coração das Cruzadas, uma época de fervor religioso, coragem desmedida e perigos que espreitavam a cada esquina. Vamos desvendar como a Terra Santa, recém-conquistada pelos cristãos, se tornou um campo de batalha não apenas entre exércitos, mas também para a sobrevivência dos fiéis que ousavam fazer a perigosa peregrinação até Jerusalém. Juntos, vamos entender as motivações por trás da criação de uma das ordens mais poderosas da Idade Média, os Cavaleiros Templários, e como a necessidade de proteção dos peregrinos plantou a semente para o nascimento dessa ordem militar religiosa. No início do século XII, as cruzadas eram muito mais do que meros confrontos armados. Eram uma expressão de fé, um grito por redenção e uma tentativa desesperada de reconquistar terras sagradas que por séculos estiveram sob domínio islâmico. A primeira grande vitória veio em 1099, quando os cruzados tomaram Jerusalém, um evento que ressoou em toda a cristandade. No entanto, a conquista da Cidade Santa trouxe à tona novos desafios que os líderes cruzados não haviam antecipado. Enquanto Jerusalém estava sob controle cristão, o caminho até ela permanecia perigoso e imprevisível. Milhares de peregrinos, movidos pela devoção, começaram a se aventurar em direção à cidade sagrada, mas as estradas eram traiçoeiras. Assaltantes, saqueadores e grupos hostis espreitavam em cada curva, transformando a jornada dos peregrinos em um verdadeiro pesadelo. A Terra Santa, que deveria ser um lugar de encontro com o divino, havia se tornado um cenário de medo constante e violência. Essa realidade sombria fez com que a necessidade de proteção se tornasse mais do que urgente. Tornou-se uma questão de sobrevivência para a continuidade das cruzadas e para a preservação do espírito cristão na região. Não havia tempo a perder. E foi em meio a essa crise que alguns homens começaram a vislumbrar uma solução definitiva. Eles sabiam que para garantir a segurança dos peregrinos e o sucesso das cruzadas seria necessário mais do que boa vontade. Seria preciso um grupo dedicado, com disciplina militar e fervor religioso, para proteger aqueles que vinham em busca de salvação. Se você está tão fascinado quanto eu pela história dos Cavaleiros Templários e quer descobrir mais sobre como esses guerreiros de fé emergiram das sombras para se tornarem guardiões da Terra Santa, inscreva-se no canal agora, deixe um like que tanto apoia o nosso canal e nos ajuda a continuar produzindo vídeos sobre este e outros temas. E deixe seu comentário. Quero saber qual aspecto dos Templários mais te intriga. E enquanto você escreve, iremos adentrar no incrível mundo dos Cavaleiros Templários. No início do século XII, a Europa fervilhava com o espírito das Cruzadas, uma série de expedições militares que tinham como objetivo retomar a Terra Santa do domínio islâmico. O fervor religioso que alimentava essas campanhas não era algo passageiro. Ele estava profundamente enraizado na mentalidade da época, moldando não apenas as ações dos reis e dos nobres, mas também dos homens comuns, que viam nas cruzadas uma oportunidade de redimir suas almas, cumprir um dever sagrado e, quem sabe, garantir um lugar ao lado de Deus no paraíso. Nesse contexto, a ideia de que a guerra poderia ser uma forma de serviço divino não era apenas aceita, mas encorajada. A Igreja Católica, a principal força espiritual e política da Europa, pregava que aqueles que lutavam para reconquistar Jerusalém estavam, na verdade, participando de uma guerra santa, uma cruzada em nome de Deus. Essa visão transformava a violência do campo de batalha em um ato de devoção,
onde o sangue derramado era uma oferta à glória divina. Foi nesse ambiente que surgiu uma necessidade singular: unir a vida monástica, caracterizada por austeridade, oração e disciplina, com a vida militar, que exigia coragem, estratégia e força física. A Ordem dos Cavaleiros Templários nasceu justamente dessa necessidade, criando uma nova classe de combatentes que era, ao mesmo tempo, guerreira e religiosa. Esses homens eram diferentes de qualquer outro soldado da época. Eles faziam votos de pobreza, castidade e obediência, como qualquer monge, mas ao invés de se retirarem para a tranquilidade de um mosteiro, armavam-se para proteger os peregrinos e os locais sagrados da Terra Santa. A própria existência dos templários desafiava a lógica convencional. Como alguém podia ser ao mesmo tempo um monge e um soldado? A resposta estava na motivação espiritual que impulsionava esses homens. Eles acreditavam que estavam cumprindo um mandato divino, uma missão que lhes fora dada por Deus. Para os templários, a Terra Santa era mais do que um território. Era o coração da cristandade, o lugar onde Cristo viveu, pregou e foi crucificado. Defendê-la era um dever sagrado, e qualquer sacrifício feito em seu nome era visto como uma forma de martírio, uma oportunidade de alcançar a salvação eterna. Mas essa missão espiritual não se limitava apenas à proteção dos lugares sagrados. A Ordem dos Templários foi criada para proteger aqueles que, movidos pela fé, arriscavam suas vidas para fazer a peregrinação até Jerusalém. Esses peregrinos, muitas vezes sem nenhuma formação militar, eram presas fáceis para os bandos de saqueadores e inimigos que infestavam as estradas. Os templários, com sua disciplina militar e fervor religioso, tornaram-se os guardiões desses viajantes, assegurando que chegassem sãos e salvos aos destinos sagrados. Essa devoção dos templários à sua missão não passou despercebida. Rapidamente começaram a atrair a atenção de figuras influentes dentro da igreja, que viam na ordem uma ferramenta poderosa para a defesa da cristandade. O apoio da igreja seria fundamental para que os templários pudessem expandir sua influência e consolidar seu poder. Mas isso era apenas o começo de uma trajetória que mudaria para sempre o curso da história medieval. E o apoio que receberam, especialmente de uma figura carismática e influente, seria crucial para o crescimento e fortalecimento da ordem. A fundação dos Cavaleiros Templários, em 1119, não foi um evento isolado, mas o resultado de um conjunto complexo de circunstâncias políticas, religiosas e militares que convergiram no período pós-Primeira Cruzada. Liderado por Hugues de Payens, um cavaleiro francês de grande fé e reputação, o pequeno grupo de 9 homens que deu origem à ordem tinha uma missão específica e ousada: proteger os peregrinos cristãos que se dirigiam à Terra Santa. Naquele tempo, a segurança na Terra Santa era uma preocupação urgente e constante. Embora os cruzados tivessem conquistado Jerusalém em 1099, a região permanecia extremamente volátil. As vitórias militares dos cruzados não significaram uma paz duradoura. Pelo contrário, os estados cruzados recém-estabelecidos estavam cercados por forças hostis, e as rotas de peregrinação eram perigosas. Os peregrinos, movidos por sua devoção e desejo de tocar os lugares sagrados onde Cristo havia vivido, enfrentavam emboscadas, roubos e até mesmo a morte em suas jornadas. Era um paradoxo cruel. A Terra Santa, redimida pela espada dos cruzados, ainda estava longe de ser um local seguro para os cristãos comuns. Foi nesse cenário caótico que Hugues de Payens e seus companheiros decidiram agir. Eles não eram nobres poderosos com exércitos sob seu comando, mas cavaleiros devotos que viram na fundação de uma ordem militar religiosa uma maneira de cumprir um dever divino.
Com poucos recursos e apoio inicial limitado, eles se estabeleceram na cidade de Jerusalém, onde o rei Balduíno II, reconhecendo a necessidade de proteger os peregrinos e fortalecer sua posição na cidade, cedeu-lhes uma parte significativa do que fora o Templo de Salomão para servir como sua base. Esse local, carregado de simbolismo religioso e histórico, deu nome à ordem, os Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou simplesmente Templários. No entanto, a escolha de Jerusalém como base foi mais do que uma decisão prática. Foi uma escolha profundamente simbólica. O Templo de Salomão, embora em ruínas, representava um dos locais mais sagrados e reverenciados da tradição judaico-cristã. Estabelecer-se ali não só ligava os templários à antiga glória de Israel, mas também os posicionava como defensores do legado espiritual da Terra Santa. A missão inicial dos templários era clara, mas extremamente desafiadora: proteger as estradas da Palestina, garantindo que os peregrinos pudessem viajar com segurança até os locais sagrados. Os templários começaram patrulhando as rotas que iam de Jafa, o principal porto de entrada na Terra Santa, até Jerusalém, uma viagem que, apesar de sua curta distância, estava repleta de perigos. Armados apenas com a fé e a força de vontade, os primeiros templários enfrentaram essas ameaças com uma combinação de táticas militares e a crença inabalável de que estavam cumprindo a vontade de Deus. Hugues de Payens, entretanto, sabia que a sobrevivência e a expansão da ordem dependeriam de mais do que bravura no campo de batalha. Ele compreendia a necessidade de legitimidade e apoio político e religioso. Sem esses elementos, os templários poderiam facilmente ser vistos como um grupo de fanáticos marginais, em vez da força respeitada que ele imaginava. Com essa visão, Hugues começou a trabalhar incansavelmente para atrair a atenção e o apoio das autoridades eclesiásticas e seculares da Europa. A decisão de buscar apoio na Europa não foi apenas estratégica. Ela refletia a compreensão de Hugues de que a ordem precisava se integrar à estrutura da cristandade medieval para prosperar. Ele iniciou uma série de viagens e missões diplomáticas, promovendo a causa dos templários e explicando a necessidade de uma ordem dedicada à proteção da Terra Santa e dos peregrinos. Sua visão era clara: os templários não deveriam ser apenas um grupo de guerreiros, mas uma ordem militar religiosa que combinava as virtudes da vida monástica com o dever militar, um conceito até então inédito na cristandade. E foi durante essas viagens que Hugues de Payens encontrou um aliado de enorme influência, cujo apoio seria fundamental para transformar os templários de um pequeno grupo de cavaleiros devotos em uma das ordens mais poderosas da Idade Média. O apoio que Hugues de Payens buscava para os cavaleiros templários veio de uma figura-chave na história da Igreja: Bernardo de Claraval. Bernardo era mais do que um simples monge. Ele era um dos homens mais influentes da cristandade naquela época, respeitado por sua sabedoria, espiritualidade e capacidade de persuasão. Sua influência era tão vasta que ele conseguia mobilizar reis e papas com a força de suas palavras e a profundidade de sua fé. Quando Hugues de Payens apresentou a missão dos templários a Bernardo, o líder religioso rapidamente percebeu o potencial que aquela pequena ordem possuía. Bernardo não via os templários apenas como mais um grupo de guerreiros devotos. Para ele, os templários representavam a síntese perfeita entre a vida monástica e a defesa da cristandade. Era como se eles encarnassem o ideal de um novo tipo de cavaleiro, um que lutava não por glória pessoal ou riqueza, mas pela fé e proteção dos lugares sagrados. Entendendo isso, Bernardo se tornou um defensor fervoroso dos templários, usando toda a sua influência para garantir o apoio necessário à ordem. O momento decisivo veio em 1129, no Concílio de Troyes, uma assembleia eclesiástica onde as questões mais importantes da Igreja
eram discutidas. Graças ao apoio de Bernardo, o concílio reconheceu oficialmente os cavaleiros templários, dando-lhes não apenas legitimidade, mas também uma estrutura e regras que combinavam os ideais da vida monástica com o dever militar. Bernardo foi fundamental na redação da regra dos Templários, que estabelecia a disciplina rigorosa, a vida de oração e a dedicação à defesa dos peregrinos e da Terra Santa. Com a aprovação do Concílio de Troyes, os Templários passaram de um pequeno grupo de cavaleiros dedicados a uma força reconhecida e respeitada em toda a cristandade. Mas o apoio de Bernardo não se limitou ao âmbito eclesiástico. Ele também usou sua influência para atrair doações e recursos para a ordem, convencendo nobres e reis a oferecerem terras, fortificações e riquezas aos templários. Essas doações foram essenciais para que a ordem crescesse rapidamente, estabelecendo postos avançados em pontos estratégicos da Terra Santa e ao longo das rotas de peregrinação. Mas essa ascensão meteórica não foi obra do acaso. Era o resultado de uma estratégia cuidadosamente planejada e do carisma de líderes que entendiam o poder do apoio espiritual e político. A aprovação papal consolidou ainda mais o papel dos templários na defesa da cristandade, e a ordem começou a se expandir, atraindo cada vez mais cavaleiros que desejavam unir a fé com a espada. E com essa expansão veio uma nova fase na história dos templários, onde o poder, a influência e a riqueza da ordem cresceriam a níveis inimagináveis. Após a aprovação oficial no Concílio de Troyes, em 1129, os Cavaleiros Templários entraram em uma fase de expansão e fortalecimento sem precedentes. O reconhecimento da ordem pela Igreja não apenas solidificou sua legitimidade, mas também a catapultou para uma posição de prestígio dentro da cristandade medieval. Esse novo status atraiu a atenção de nobres e reis por toda a Europa, que viam nos templários tanto um investimento espiritual quanto estratégico. As doações fluíam de todos os cantos da Europa. Terras, castelos, vilas inteiras eram doadas à ordem, muitas vezes por nobres que buscavam garantir a salvação de suas almas ou a proteção divina para suas famílias e domínios. A posse dessas terras não só aumentou a riqueza dos templários, mas também sua capacidade de autossustento. Eles administravam suas propriedades com a mesma disciplina e organização que caracterizavam suas atividades militares. Em pouco tempo, os templários possuíam vastas extensões de terra na França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália e além. Esses territórios não eram apenas propriedades agrícolas. Muitos deles eram estrategicamente posicionados ao longo das principais rotas de comércio e peregrinação, o que conferia à ordem um controle econômico significativo. A gestão dessas propriedades era extremamente eficiente. Os templários eram mestres na administração de recursos e na criação de redes de apoio que ligavam suas diversas bases. Em seus domínios, eles não apenas cultivavam a terra, mas também construíam fortificações, igrejas e hospitais. Eles criaram um sistema que permitia a troca de bens e informações de maneira rápida e segura, essencial em uma época onde a comunicação e o transporte eram lentos e perigosos. Essa rede de propriedades também serviu como um sistema de apoio logístico para as operações militares dos templários na Terra Santa, garantindo que seus cavaleiros sempre tivessem os suprimentos necessários para sustentar suas campanhas. Mas os templários não se destacaram apenas no campo da administração agrária. Com o tempo, a ordem desenvolveu um sistema financeiro que pode ser visto como o precursor do sistema bancário moderno. Eles começaram a oferecer serviços de custódia e transferências de dinheiro para peregrinos e nobres, garantindo que suas riquezas fossem protegidas durante as viagens longas e perigosas.
Um nobre, por exemplo, poderia depositar uma quantia em dinheiro em uma casa templária na França e retirar o equivalente em Jerusalém, uma inovação que proporcionava segurança e comodidade. Este sistema de transferências fiduciárias consolidou ainda mais o poder econômico dos templários e os posicionou como uma força financeira a ser respeitada e temida. No campo militar, a ordem se transformou em uma peça fundamental nas cruzadas. Diferente de outras ordens, os templários eram uma força militar profissional, composta por cavaleiros que tinham treinamento rigoroso e estavam comprometidos com a causa até a morte. Sua presença no campo de batalha era muitas vezes decisiva. Eles eram conhecidos por sua bravura e disciplina, raramente recuando, mesmo diante de forças superiores. Isso fez deles a vanguarda em muitas das campanhas mais difíceis e perigosas. Em batalhas como a de Montgisard, em 1177, onde uma força templária menor ajudou a derrotar um exército muçulmano muito maior, o valor dos templários foi exibido de maneira incontestável. Sua lealdade e eficácia fizeram deles aliados indispensáveis para os reis cruzados, que confiavam neles para defender os estados cruzados na Terra Santa. Além de suas conquistas militares, os templários começaram a desempenhar papéis políticos e diplomáticos. Eles eram frequentemente chamados a servir como mediadores em disputas entre os nobres, e sua rede de contatos e influência os tornava conselheiros valiosos para os monarcas da época. Em muitos casos, seus castelos serviam como centros de poder regional, onde decisões importantes eram tomadas e alianças eram forjadas. A crescente influência política dos templários, no entanto, também começou a gerar ressentimentos. À medida que sua riqueza e poder se expandiam, começaram a surgir sussurros de inveja e desconfiança. Muitos nobres e líderes religiosos começaram a ver os templários não apenas como defensores da fé, mas como uma ameaça potencial ao seu próprio poder. A riqueza acumulada, combinada com sua influência militar e política, começou a desenhar um quadro de uma organização que não só tinha o poder de defender a cristandade, mas também de desafiar aqueles que estavam no comando. O sigilo que cercava muitas de suas atividades apenas alimentava rumores e teorias. O emblema da cruz vermelha sobre um fundo branco, símbolo de pureza e sacrifício, tornou-se um ícone de medo e reverência em igual medida. Esse crescimento exponencial, no entanto, colocava os templários em um caminho perigoso. O poder que acumularam, que inicialmente foi sua força, começava a atrair a ira e a suspeita de aqueles que temiam seu alcance e influência. Esse equilíbrio delicado entre admiração e inveja seria testado nos anos que viriam, à medida que os templários enfrentariam desafios que ameaçariam não apenas sua missão, mas a própria existência da ordem. Mas essa história fica para um próximo vídeo. E claro, se vocês quiserem, então não deixem de comentar abaixo o que mais lhe chamou a atenção sobre os Cavaleiros Templários e você gostaria de ver um vídeo específico sobre a continuação dessa história, de onde paramos. Comente abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like como forma de apoio, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhá-lo com o máximo de pessoas que você conhece. Muito obrigado por ter chegado até aqui, somos gratos pela sua presença conosco. Fique com Deus e até a próxima.